Então vamos lá, eu quero aqui desejar a todos boas-vindas aqui a esta edição do Programa Giral. Hoje eu vou estar vou ser disciplinado porque vou iniciar informando o telefone do Programa Giral, que é o 99231-2054. Por meio desse telefone você pode fazer a sua intervenção. Aliás, mais do que a sua audiência, eu também gostaria da sua participação. É importante. Já tivemos algumas aqui e foram muito boas. 99231-2054. Você pode participar. Apresente o assunto que você quiser. Proponha a pauta que você quiser, a agenda que você quiser. Independente de qual assunto nós estejamos abordando. Claro que se você dialogar com o que está sendo discutido aqui, tanto melhor. Bom, então, 99231-2054, telefone do Giral, faça uso. E tenho que informar também as empresas parceiras, né, que são aquelas que viabilizam a execução do Programa Giral, que é a Rio Branco Filmes, rapaziada aqui comandada pelo Alan Kennedy e pela Bia Hoffman, a Center Outdoor, que é a empresa que nos ajuda também a dar publicidade ao que é discutido aqui, e a Atos Engenharia. Você que ainda não colocou as placas solares para você baratear a sua conta de energia elétrica, a Atos Engenharia viabiliza isso para você. Então, essas são as 3 empresas parceiras. O telefone, eu sempre sou um pouco barbeiro em relação a esse protocolo, né? Então, aqui hoje já iniciei disciplinado em relação a isso. Nós vamos conversar, na primeira hora do Programa Giral, vamos conversar com o presidente do Diretório Estadual do PT, o professor universitário Daniel Zen. Mas antes de conversar com o Zen, eu queria falar de um assunto que, rapidinho, vão ser uns 2 minutinhos. Pode ser, seu Alan? Pode ser isso? Não tem problema não, né? Então, tá tudo ok aí, né, seu Alan? Que eu quero perguntar... ok. Tem participação já? Então, então, antes da minha crônica, eu vou partir para a participação do ouvinte. Já sabemos quem é? Alô, bom dia. Alô, bom dia. Alô, bom dia. A pessoa não... Ou a pessoa não está falando, ou nós não estamos apertando os bilotos certos aí, hein, seu Alan? É isso? Então, enquanto o seu Alan... Mas eu posso falar aqui, seu Alan? Então, vamos lá. Deixa eu só colocar aqui uma situação breve. Uma situação breve. Ontem foi dia 6 de agosto. É uma data importante. Não em função do romantismo que muitos de nós alimentamos, né? A ideia de que o povo do Acre foi um povo que lutou para ser brasileiro, etc. Essa retórica que foi uma construção. Tudo bem. Eu não quero aqui reforçar essa retórica, a ideia não é essa. Mas ontem, independente dessa retórica que foi construída, de que o povo do Acre foi um povo que lutou para ser brasileiro, que a história não é bem essa. Então, eu queria falar com você o seguinte: ontem, essa data, que é uma data importante, até mesmo para nós questionarmos as retóricas que foram construídas ao longo do tempo, nós tivemos uma espécie de nulidade dessa data. Você pode ver, tanto por parte do governo do estado, quanto por parte da prefeitura de Rio Branco, o prefeito da cidade de Rio Branco estava em uma agenda, em Brasília, ou sei lá por onde, ignorou uma agenda tão importante para a cidade de Rio Branco. Repito, eu não estou aqui querendo que as autoridades públicas reforcem uma retórica mentirosa. Não é isso que está sendo reivindicado. O que nós precisamos é ter lideranças políticas
que contestem, mas de forma crítica, mas que valorizem a data. É inadmissível nós termos parte da nossa história ignorada pelos nossos principais atores políticos. Isso não é razoável. E isso não é respeitoso, nem com o povo e nem com a história. Perfeito? Então, dito isto, eu vou parar por aqui, porque eu acho que o programa geral precisaria marcar essa referência. Perfeito? Bom, então agora vamos à ligação. Será que é possível agora? O Alan apertou os bilotos corretos? Vamos lá, então. Alô, bom dia. Bom dia. Opa! Ave Maria! Falou com tanta força que eu até me assustei por aqui. Com quem que eu falo? Com a Rita, eu conheço Rita do Estado. Dona Rita! Eu. Meu Deus do céu, Dona Rita, a senhora me encontrou por aqui. Bom dia, Dona Rita. É um prazer recebê-la aqui no programa. Bom dia, prazer é meu. Eu lhe encontro onde você estiver. O que a senhora tem a dizer aqui no programa Giral, Dona Rita? A senhora está no bairro Comar ainda? Ainda, mesmo canto, mesmo lugar, mesma casa. Que bom lhe ouvir, Dona Rita. Ah. E o que a senhora tem a dizer? Olha, você está começando um programa hoje, né? Fazendo um programa no YouTube, né? Parece? Isso. Ah, pois é, a sua amada que me incentivou a ligar para você. Tá certo então, Dona Rita. Eu queria agradecer muito a sua participação, viu? Eu que agradeço por ter falado com você, porque eu mando uma vez áudio para você, né? Toda noite eu vejo, quer dizer, de segunda a sexta eu vejo você fazendo jornal. Que bom, Dona Rita. Muito obrigado pela sua participação. Toda noite eu sentado na minha cama olhando para você. Olhando para você, de segunda a sexta. Eu falei para a menina agora. Tá certo, Dona Rita. Dona Rita é uma ouvinte do programa Voz do Povo, um programa que eu conduzia lá na Rádio Cidade. Que pena que você sair desse Mas programa. a gente vai desenhar aí uma forma de voltar. Estamos pelejando por aí, tá bom, Dona Rita? Um Tá forte bom, abraço para a então. senhora. Muito obrigado. Obrigado Alan. você. Muito obrigado. Obrigado. Tchau. Bom, temos aqui agora, acabou de chegar aqui no estúdio da Rio Branco Filmes, o Daniel Cabral, que vai aqui fazer o traço dele do Daniel Zen. E aqui eu já inicio. Zen, desculpa aqui pela demora e pelos problemas. Bicho me persegue. O Daniel Cabral. Bom, então nós vamos conversar com ele que é responsável pelas costuras, pelas articulações políticas do Partido dos Trabalhadores, uma vez que ele responde pela presidência do Diretório Estadual. Não é fácil, são 22 municípios e tem história para contar aí, porque tem municípios que alimentam polêmicas mais que outros, e o PT está, digamos assim, não está mais protagonista da cena política, mas ainda é um ator que não pode ser ignorado. Vamos saber com o Daniel Zen o que essa eleição, essa pré-campanha da eleição de outubro tem exigido por parte do Diretório Estadual. Zen, obrigado pela sua vinda aqui para o Giral. Bom dia. Bom dia, então. Eu que te agradeço aí pelo convite. Estamos às ordens, estamos à tua disposição aí. Bom, eu queria de imediato saber o seguinte de você. A eleição de 2024 te surpreendeu de alguma forma? O que tem acontecido tem te surpreendido ou estava dentro da agenda do esperado? Nada, surpresa nenhuma não. Eu acho que está tudo dentro da agenda do esperado, Vitão. Assim, muitas movimentações, alguns reveses, né, de articulações políticas de última hora, enfim, formação de coligações, vamos dizer, como é que eu posso usar, não muito ortodoxas, né? Não muito ortodoxas. Eu poderia colocar isso na agenda do Zequinha Lima ou na agenda do Janilson Leite? Acho que mais na do Zequinha. Né? Mais na do Zequinha. O que aconteceu em Cruzeiro do Sul, hein? Cara, em Cruzeiro, então, você sabe, de conhecimento público, o Zequinha
era um camarada afiliado ao PCdoB, que alguns anos atrás se desfiliou do PCdoB, se filiou ao PP, Partido Progressista, que é o partido do governador Gladson, se candidatou a prefeito, teve o apoio dos partidos que o acompanhavam, né, quando ele ainda era do PCdoB, então a antiga Frente Popular em Cruzeiro do Sul, hoje Federação Brasil da Esperança, PT, PCdoB e PV, o apoiou na eleição de 2020 e fez parte, ainda que de uma forma muito discreta, muito participação pequena, né, no caso do PT, não posso falar pelo PCdoB e do PV, pelo PV, mas no caso do PT uma participação bem modesta, pouquíssimos cargos lá na gestão, na administração da prefeitura, mas mesmo assim participávamos, né, e de forma muito leal, né. O que aconteceu é que, de última hora, houve uma desistência do PL, do Partido Liberal, partido do ex-presidente da República e do senador Márcio Bittar. Houve essa desistência deles com relação ao apoio à candidata do MDB, Jéssica Salles, e declararam apoio à candidatura do Zequinha. Quando o PL vem se juntar à coligação do Zequinha, atual prefeito candidato à reeleição, em que nós já estávamos, houve uma deliberação nacional do PL, né, ali dias depois, de uma resolução, né, acho que, não sei se chegou a ser um documento formal, mas houve uma determinação da direção nacional do PL de que o PL não coligasse, né, com partidos de esquerda, leia-se o PT, né, porque tem lá o PDT, o PSB e para eles tudo bem. Mas, ou seja, onde o PT estivesse, o PL não poderia estar. Até aí é normal, né? Porque são partidos que realmente protagonizam polos opostos no campo nacional, né? O Partido dos Trabalhadores, presidente Lula, o PL, partido do ex-presidente Bolsonaro, né? Houve isso e houve uma conversa do senador Bittar com o prefeito, né? Aquela conversa com a faca no pescoço. Em que ele teria exigido a saída dos partidos de esquerda, mais uma vez, leia-se o PT, porque os outros de esquerda continuam lá. E nós fomos chamados para uma conversa. Dessa conversa eu não participei, mas participaram os meus companheiros dirigentes do PT lá de Cruzeiro do Sul. E essa conversa sequer foi com o prefeito, foi com assessores do prefeito. E qual era a conversa dos assessores do prefeito? Olha, aconteceu isso com o PL está exigindo, está vindo para a aliança, mas está exigindo que não tenha os partidos da esquerda. Se os partidos da esquerda ficar e o PL ficar, eles não vão nem receber o fundo eleitoral deles. Nós queríamos que vocês entendessem. Não, a gente entende, não tem problema. Agora a gente queria que vocês permanecessem na aliança, mas de modo informal. Aí, meu amigo. Aí vamos falar o popular, aí os ovos subiram na goela. Diga, aí não dá, meu irmão. Ou você tem uma aliança 100%, às claras, pública, tirando a foto e tudo, republicana, ou não tem. Essa história de aliança informal, como é que é? Aliança informal, e como é que é essa aliança informal? Diz aí pra nós. Não, a gente vai manter o apoio aos candidatos a vereador de vocês, vereadoras, né? Da mesma forma como se estivesse na aliança formal, vocês continuam ajudando a gente, pedindo o apoio, fazendo a campanha do prefeito, mas ali, na moita, escondido. Ah, meu irmão, de jeito nenhum, né? Nós não vamos nos sujeitar a um papel ridículo desse, né? Então houve uma reunião do Partido dos Trabalhadores lá, eu participei dessa reunião, dessa em que eles fizeram essa proposta indecorosa, eu não estava. Mas na reunião para debater isso, eu estava e a decisão foi unânime da direção municipal de Cruzeiros. Olha, nesse formato, nesse modelo aí, desse preço, nós não vamos não. E depois, dias depois, houve uma tratativa com a candidata do MDB, Jéssica Salles. Nós já vínhamos formulando alianças com o MDB aqui em Rio Branco, em Brasileia, em Porto Walter, em Chapuri, em vários municípios onde, seja o MDB na cabeça, seja o PT na cabeça, nós estávamos aliados. Né? Então, Cruzeiro do Sul... E lá, Cruzeiro do Sul, não estávamos por conta dessa relação histórica anterior com o prefeito. Para ele ser uma pessoa que militou anos aqui, né, nesse campo aqui, progressista de esquerda, pelo fato de nós termos o ajudado em 2020 e estarmos participando da gestão. Né? Então, o que houve foi olha... Aí, com a ida do PL lá e essa, vamos dizer assim, essa guinada nesse sentido
da extrema-direita, aí não nos cabia mais lá o Itaã. Então, nós, na verdade, seguimos um fluxo que já era natural de ter o MDB nessas eleições de 2024 como aliado prioritário do Partido dos Trabalhadores. Então, Zen, deixa eu ver se eu consegui compreender. O prefeito Zequinha Lima, de Cruzeiro do Sul, não teve uma postura semelhante ao que teve o partido Rede Sustentabilidade aqui em Rio Branco. Porque aqui, se a memória não me falha, o Rede Sustentabilidade Nacional também deu uma orientação para o partido para que ele não se coligasse. Mas o Rede Sustentabilidade... Eu não poderia falar pela rede, né? Senão quem poderia é o próprio porta-voz deles, né? Estadual, municipal, o Inácio, o Frank, a Janaína, né? Eles têm essa tradição de terem 2 porta-vozes, né? Um homem e uma mulher em todas as instâncias, né? Um homem e uma mulher na instância estadual, um homem e uma mulher na direção municipal. Então, eles que teriam que dizer, eu acompanhei de longe, né? Esse processo da questão da rede. Mas são situações diferentes. São bem diferentes. Né? Perfeito. Bom, e eu queria que você aproveitasse o espaço para nos ensinar no seguinte aspecto. Tem muita gente que acha estranha essa aproximação, quando a eleição é municipal, de alguns partidos que são água e óleo em outros fóruns e em outros debates. E eu cito aqui, por exemplo, o caso de Feijó, onde o União Brasil está junto com o PT. Então, lá em Assis Brasil, com o PP. Exatamente. Então, como é que é, Zen? O que a eleição municipal, em que ela é mais permissiva, digamos assim, para eu poder me comunicar, comparado a outras disputas? É bem simples, então. Existem essas divergências mais gerais, mais amplas, ideológica, de visão de mundo, que elas têm maior impacto quando a eleição é nacional ou mesmo estadual. À medida que você vai descendo nas esferas federativas, chegando mais próximo do chão de fábrica, né, da realidade do dia a dia, a influência da ideologia, da visão de mundo, diminui, da cosmovisão, ela vai diminuindo. Não quer dizer que ela se anula. Ela é importante, você não pode despolitizar o debate da eleição municipal, mas é claro que na eleição municipal os fatores, os problemas municipais, eles falam mais alto. Né? E quando eu digo isso, eu não estou querendo dizer que então o debate não é político. Claro que é político, porque a eleição não é concurso público. Né? Você não faz concurso público para prefeito. Se fosse tirar toda a política do debate, toda a ideologia, toda a questão de visão de mundo, bastava fazer um concurso público para prefeito ou escolher um bom professor, um bom aluno lá da faculdade de administração, colocar lá e pronto, estava resolvido o problema. Mas não é assim. É uma eleição e toda eleição é política. E se é política, tem ideologia no meio. Tem visão de mundo. Você não vai votar só em quem você acha que é mais eficiente ou mais competente para tampar o buraco da rua. Você vai votar nisso, naquela pessoa que você avalia que é um bom gestor, que tem capacidade de resolver os problemas do transporte público, da iluminação pública, da limpeza pública, né, da educação pública, da saúde pública, de atenção básica, as UBS, isso é tudo que o município tem que cuidar e que impacta diretamente a vida das pessoas no dia a dia. Mas você também vai considerar qual é a visão de mundo da pessoa a respeito da educação. Qual é a visão de mundo da pessoa a respeito da vacinação? Você vai votar no negacionista da vacina, que está fazendo, por exemplo, voltar a poliomielite, que deixou pessoas morrerem de Covid, ou você vai votar em alguém que acredita na ciência, na vacinação? Você vai votar numa pessoa radical, né, que coloca essas pautas de costumes acima de qualquer coisa, ou você vai votar numa pessoa que tem tolerância, né, que sabe conviver com as diferenças, que respeita o diferente, as minorias. Então, tudo isso faz parte do debate também. Claro que essas pautas, quando o debate é nacional, elas têm um impacto maior, porque elas acabam também influenciando de forma mais consistente na questão da condução da economia, que é o grande papel de um governo federal, por exemplo. E no governo local, municipal, o que prepondera são esses problemas do dia a dia, né? Do buraco ao médico no posto de saúde, da luz no poste ao ônibus que está passando dentro ou fora do horário, ao professor e a merenda escolar, na creche, na pré-escola. Então, evidentemente que quando você está diante de problemas mais focalizados, mais locais, mais cotidianos, esse debate da ideologia ele se dilui, né? Acaba tendo uma influência menor, mas você não pode retirar ele por completo do debate da política, porque ainda assim é política, é eleição. Em que isso dificulta
o trato da política, a explicação da política, ou, digamos, a tradução da política para um dirigente partidário como você? Porque as pessoas têm muita dificuldade em compreender essas, digamos, nuances que cada pleito tem. Tem uma questão agora que nesse pleito ele tá sendo importante, e aí as pessoas às vezes estranham mesmo, né? Mas são adversários no plano nacional, são aliados locais, ou o contrário, né? São aliados locais e adversários no plano nacional. E aí no município embolua tudo, mas mesmo assim tem balizas, né? Veja aí essa situação do PL. Né? Eu sempre digo, nós não temos problema com siglas partidárias. Nós temos problemas, às vezes, com pessoas que estão em determinadas siglas partidárias que resolveram assumir personagens, caricaturas radicalizadas de dizer eu não converso com fulano, eu não aperto a mão de ciclano. Né? Aí com essas pessoas é difícil conversar. O cara já chega de saída e dizer que não conversa com isso, não conversa com aquele, que tem veto àquele outro, aí como é que nós vamos conversar com essas pessoas? Não tem condição. Agora, num debate municipal, além da prevalência dessas questões de problemas municipais, tem também uma prevalência, quanto mais você vai para o interior, então, tem a prevalência dos laços familiares. Os municípios são pequenos. As famílias, elas se misturam ali, são poucas famílias, e às vezes você está ali lidando com um adversário que é teu primo, que é teu cunhado, né? É teu concunhado, é teu contraparente. Né? Então, o debate ideológico que já está diluído, se dilui mais ainda quando você leva esse debate para a sigla partidária. Né? Porque o que acaba preponderando são as relações ou de família, consanguinidade, ou mesmo de amizade. Né? É o fulano que é meu vizinho, que cresceu comigo, meu amigo e tal. Então, muitas vezes, nesse cipoal de relações pessoais, a questão da sigla partidária, a questão ideológica, aí ela se dilui por completo. Então não é estranho. Né? Por exemplo, o PT está coligado com o PP, que é nosso adversário no plano estadual. O governador Gladys Cameli é nosso adversário. Mas nós estamos, como você falou, em algumas coligações em que o PP está também, e vice-versa. Né? A União Brasil também. Né? É adversário no plano nacional. Não tem uma rivalidade no plano local, estadual, e tem coligações em alguns municípios. O que não tem mesmo é com o PL. Porque aí, também porque eles adotaram essa postura de veto, né? Por conta dessa rivalidade muito dura no plano nacional. Eles tentaram verticalizar a rivalidade. Sabe por que eles tentaram fazer isso, Tam? Porque é interessante para eles. Para eles é bom tentar nacionalizar a polarização municipal. Porque polarização é normal. Eleição é binária. É preto e branco, é 0, 1, é bom, é mal, é bonito, é feio, entendeu? Sempre vai ser uma disputa de um contra o outro. Mas tem muitos candidatos, tem 3 candidatos, tem 4 candidatos. Não estou desmerecendo o direito que cada um tem de disputar e de ter uma democracia plural. É bom isso. Mas no final das contas não vai para segundo turno? Nos municípios que pela quantidade de eleitor tem segundo turno? E nos municípios menores que não tem segundo turno, geralmente as candidaturas são menos candidaturas. Então a polarização ela é normal, ela é natural, ela não é ruim. O que é ruim, às vezes, é você tentar nacionalizar a polarização municipal. E para eles é bom, porque eles querem, né, tentar transferir votos, simpatia, apreço, né, de uma liderança nacional para as lideranças locais. A aceitação de Bolsonaro aqui, para eles, é interessante. Sem dúvida, muito embora sabedores que nós somos que esse fenômeno da transferência de voto ele é complexo, ele não é automático, né? Porque Lula aqui também sempre teve dificuldade nesse terreno aqui, né, Daniel? Tanto por um lado para transferir positivamente ou como não transferir, transferir simpatia, aceitação ou transferir rejeição, são fenômenos que não são automáticos, né? Então... Cada eleição é eleição. Eleição municipal é uma coisa, eleição local é outra coisa. Se não, bastava a pessoa dizer com quem ele está e pronto, a eleição já estava definida e não é assim. Chapuri é estratégico para vocês? Muito, Chapuri. Por quê? Chapuri, então, é o berço do socioambientalismo, né? E é o berço do Partido dos Trabalhadores. Na verdade, é o berço da luta dos trabalhadores aqui no Acre. Ali, na verdade, o Alto Acre, né? A região do Alto Acre. Porque tem Brasileia também, né? Brasileia, ali com Wilson Pinheiros, o primeiro sindicato de trabalhadores rurais. Foi ali que os trabalhadores começaram a se organizar, né, nas suas primeiras entidades, os STRs, os sindicatos, as associações, as cooperativas.
para oferecer algum tipo de força de negociação, de diálogo com a classe patronal. Né? Aliás, a partir da morte do Wilson, foi que o Chico Mendes, de fato... Exatamente, ali aconteceu tudo como aquilo, né? A morte do Wilson, depois o próprio assassinato do Chico. E a essas alturas, a classe trabalhadora rural, né? Fosse ela extrativista, fosse ela de agricultura familiar, eles estavam organizados, né? E isso incomodou muita gente, né? Não à toa que os dois foram assassinados, né? E essa organização da classe trabalhadora, ela é a base do Partido dos Trabalhadores, né? E aí que o vem simbolismo na organização disso? de sindicatos, de associações, de cooperativa, partido, né? E o simbolismo disso, para nós, é muito grande. E lá o partido sempre teve uma votação excelente, uma aceitação popular muito grande, né? Excelentes lideranças. Então lá nós estamos disputando assim, com muita vontade de ganhar. Depois do Júlio Barbosa por lá, foi uma experiência que a comunidade... Ele se reelegeu, mas depois não fez o sucessor, não foi isso? Ele foi eleito, reeleito, não teve fez até o Cotoco no meio. Aí teve o Vanderlei, o ex-prefeito Vanderlei. Aí depois o Bira foi eleito, não foi reeleito. Aí veio o ex-prefeito Massinho Miranda. Depois o Bira voltou e aí foi reeleito. Então o prefeito Bira atual está no 3º mandato, intercalado, né? Certo. E agora tentar fazer o sucessor. Então teve uma alternância ali, não foi esse período todo o PT esteve à frente, não. Teve o ex-prefeito Vanderlei, né, entre o mandato do Júlio e do Bira, e o ex-prefeito Massinho Miranda também entre o primeiro e o segundo mandato do Bira. E Rio Branco? Eu vou falar uma coisa para você de uma impressão, já até comentei sobre isso aqui no programa Giral. A sua expressão, quando do anúncio de Marfisa Galvão, a foto era de um certo constrangimento. Não. Ou foi uma falsa impressão, Zé? Foi. A gente conversou muito lá internamente, né? Já se sabia que naquele dia do anúncio nós já vínhamos debatendo isso e discutindo isso em muitas reuniões, né? Para chegar ali no anúncio já estava tudo... O anúncio é só para bater a mesmo, foto, né? Só para bater a foto, mas estava decidido. Já tinha algum tempo. Então não causou surpresa, não. Na verdade, eu vim inclusive defendendo isso, porque era meio óbvio, né? Era meio lógico. Você tem um partido que tem um senador, né? Que é o único parlamentar federal que na época, né? Agora tá o deputado federal Roberto Duarte também está apoiando, né? A candidatura do Marcos Alexandre, mas até então você só tinha o senador Sérgio Petecão. Então era muito natural que esse partido, que tem, né, que é o partido do único mandatário federal que está ali na aliança, tivesse essa primazia, né, essa preferência, né, na hora de indicar. Não que não tivesse outros pleiteando, né? Claro que tinha, mas quando você vai para aquela famosa fórmula da correlação de forças, né, um mandato de senador conta muito, né? O partido do senador contava muito. Bom, e eu queria saber de você o seguinte, pelo que você está vendo, desses 4 anos de Bocalon, a qualidade da agenda pública, Zen, como é que você tem avaliado aí? Caiu de qualidade? A capacidade de execução por parte da prefeitura me parece muito limitada, assim também como é do governo. Olha, mas o que executa? Está dando conta de atender o que a comunidade precisa? Não está, não. Então, os 2 primeiros anos da gestão do prefeito Bocalon foram péssimos. Isso não é segredo para ninguém, nem para os próprios aliados, né? Ele deu uma melhoradinha da metade do 3º ano e agora nesse 4º ano por motivos óbvios. Primeiro, porque está próximo da eleição, né? Se o cara não melhora nem perto da disputa... Aí não tem nem chance de disputar. Segundo, por causa do presidente Lula. Eu digo que, por ironia máxima do destino, esses caras falam tão mal do Lula, tão mal do PT, mas quem está salvando a pátria desses prefeitos que falam mal do PT e do Lula é o próprio Lula. Porque nos 2 primeiros anos de gestão do prefeito Bocalon, não vinha uma arruela de parceria e o presidente era o ídolo deles, né? O Bolsonaro. E agora com o presidente Lula, ele é um cara tão democrático, tão republicano, que não fica fazendo acepção de pessoas ou de partido, de não, fulano é de esquerda, de direita, esse prefeito aqui foi contra mim. Não é prefeito, não foi eleito, o povo não escolheu, então vamos ajudar. Então veio nesses últimos 1 ano e meio muito mais recurso para Rio Branco e para o estado do Acre do que nos 6 anos anteriores, 4 de Bolsonaro e 2 de Michel Temer. Então o Gladys, o Bocalon e os outros prefeitos têm que levantar a mão para o céu
Ajoelhar no caroço de milho e dizer obrigado, presidente Lula. Não é o que eles falam em Porque relação ao Bolsonaro e da Covid. Mas eles falam nos bastidores. Esses caras não têm coragem de falar no microfone o que eles falam nos bastidores. Tá? Eu já ouvi nos bastidores esses parlamentares que no microfone falam mal do Lula, chama de ladrão, fala mal do PT, dizer que são melhor tratados agora no governo Lula do que no governo Bolsonaro. Eles reconhecem isso. Eles só não têm a hombridade, a coragem de reconhecer publicamente. Porque eu nunca vi um presidente ajudar tanto parlamentares federais com liberação de emenda, com tudo isso, como o presidente Lula. E esses caras vão para a televisão para dizer que são eles que estão trazendo recursos, que estão liberando emenda, que na verdade é o governo federal, o governo do presidente Lula que está liberando, que está mandando dinheiro. Os caras admitem no bastidor, em off, que isso acontece, que isso que eu estou falando é verdade. Eles admitem. Márcio Bittar, Alan Rick, Coronel Ulisses, esses caras falam isso nos bastidores. Mas no microfone eles não têm coragem de falar. São covardes. Esse tom elogioso que você está dando a Lula, um tom de uma postura republicana, na verdade, eu também posso ler como digamos, uma postura lógica de quem está se vendo refém do parlamento, né, Zen? Também, mas é o que tem que ser feito, né? Então, você tem que governar. É o jogo sendo jogado. Você tem que governar você tem que jogar o jogo com os jogadores que estão em campo. Sejam eles teus aliados ou adversários. Passou a eleição, ganhou. Não vou fazer o quê? Os meus aliados não se elegeram, agora eu vou tapar os olhos para esses caras aqui que são meus adversários. Não, tem que governar com eles também. Não, e o parlamento se agigantou, vamos combinar, não é? É claro. O acesso a recursos públicos que o parlamento tem tido nos últimos anos é algo assim de deixar qualquer executivo diminuído, né? Sim, com certeza. O parlamento cresceu muito. É o chamado parlamentarismo orçamentário, né? Parlamentarismo orçamentário. Nem tinha ouvido falar a respeito. É uma variante do chamado presidencialismo de coalizão. De coalizão. Zen, você entende que a questão da mobilidade urbana hoje em Rio Branco é o principal gargalo da gestão de Bocalhon ou há outros problemas maiores? Cara, eu estava falando, né, que o Bocalhon, na verdade, está sendo salvo pelo gongo, né, pela ajuda do presidente Lula. Mas você tinha me perguntado como é que eu avaliava, né, a gestão. A gestão, infelizmente, não consegue chegar onde tem que chegar, né? Deu uma melhoradinha nesse último ano, mas nas áreas centrais da cidade. Se for na periferia, né, o pessoal não quer nem ver a cara do prefeito. Por quê? Porque não consegue chegar com o serviço. E você falou, o transporte público é o calcanhar de Aquiles dessa gestão. Porque dizia que tinha uma caixa preta, que dizia que tinha que revelar os segredos. Abriu a caixa preta, não viu nada. O transporte coletivo está funcionando com um contrato emergencial desde o início da gestão. Acho um absurdo isso. Não fez licitação. Reduziu pela metade a quantidade de ônibus. Eram 180, agora são 90. Né? E isso tudo tem causado prejuízo para a população. As pessoas estão usando muito mais táxi lotação, Uber, acaba gastando mais, né, do que com ônibus, porque não tem ônibus, porque o trabalhador não pode ficar esperando lá 1 hora, 2 horas na parada de ônibus, porque senão chega atrasado. Não, hoje sem táxi lotação, sem motorista por aplicativo, mototáxi, o transporte seria um caos, né? O transporte, a produção que dizia que era o carro-chefe da gestão, com o slogan produzir para empregar, nem está produzindo, nem está empregando. Né? Os ramais estão aí abandonados, dizia que ia ser uma prioridade, não tem. E fora as promessas de campanha, né? Você tem aí a obra do viaduto, do elevado iniciada, mas que também é uma coisa que, se você parar para pensar, tinha soluções mais baratas e tão eficientes quanto o elevado. Não quer dizer que não vai servir. Vai servir? Vai desafogar o trânsito? Pelo menos, é o mínimo, né? Que a obra que for feita seja eficiente em algum sentido. Mas tinha soluções mais baratas, não precisava gastar 15, 20, 30 milhões num viaduto para regular o tráfego e o fluxo ali naquela região da ABB e da Uninorte. Tinha soluções muito mais eficientes, completar o binário da Isauro Parente com a Avenida Ceará, projetar bem os semáforos ali no cruzamento, na rotatória, no entorno. Ajustar os terminais, os mini terminais. Agora você pega e sucateia o transporte coletivo. Aí estimula muito mais que as pessoas andem de carro, de moto, de Uber, de táxi, etc. Intensifica ainda mais o fluxo, sobretudo nos horários de pico. Para justificar o quê? Uma obra faraônica com dinheirão grande. Aí, o que a gente pensa, né?
É complicado, ao invés de adotar uma solução que é o quê? Estimula o transporte coletivo, cara. Pois é. Aí eu pergunto, cadê os ônibus elétricos? O único que está aí que chegou foi o presidente Lula que mandou. Não foi a prefeitura que comprou. Né? Que é um programa do governo federal de estimular ônibus elétricos. Cadê as 1.001 casas populares em um dia? Né? Cadê os 4.000 litros de leite de soja por dia para merenda escolar? Cadê as paradas de ônibus de vidro? Né? Cadê a água jorrando na torneira todos os dias, o dia todo, em todos os bairros? Não tem nada disso. Cadê o edifício garagem, que disse que ia construir no centro? Cadê as paradas de ônibus de vidro climatizada, que disse que ia fazer? Ou seja, todas as propostas de campanha, todas as promessas, nenhuma foi feita. Por quê? Porque ele preferiu se concentrar em refazer, reconstruir o que já estava feito. Por exemplo, a Via Chico Mendes estava pronta. Você pode achar que não era menos bonita ou mais bonita, questão estética, mas estava lá, pronta, funcional, tudo ok. E dando proteção ao ciclista. Agora não, tem que refazer por quê? Sabe por que isso, então? Porque aquilo ali era uma marca dos governos da Frente Popular, dos governos do Partido dos Trabalhadores. Aí o cara é tão noiado na cabeça dele com essas coisas, né? Que ele preferiu refazer as coisas que já estavam feitas só para tirar a marca dos gestores anteriores para dizer, não, agora é a minha marca. Cara, se pega esse dinheiro que foi utilizado na Via Verde, no Parque Tucumã, em várias obras que eram dos nossos governos do Partido dos Trabalhadores, ele teria feito muito mais. Teria investido nos bairros, teria chegado mais onde as pessoas estão precisando, talvez tivesse resolvido o problema da água, talvez tivesse aperfeiçoado o transporte público, mas não. Ele não queria fazer coisas novas para trazer benefícios para a população, ele queria tirar as marcas das obras já feitas pelos governos da Frente Popular. É isso que ele queria. Para te ver o nível da mentalidade do atual prefeito. Olha, Zen, eu dialogo muito com o que você está, essa linha de raciocínio, já fiz essa defesa aqui em outras oportunidades. E olha, você, com esses elevados e viadutos que estão sendo apresentados aí como se fosse a novidade da gestão em mobilidade urbana, né, da política urbana, isso é um equívoco. Nós priorizarmos o transporte particular em detrimento do transporte coletivo. Nós estamos decidindo por priorizar o transporte privado, não é? E vamos lembrar, em uma população, na média, empobrecida. Exatamente. Não Se há você lógica. estimula o carro, você está favorecendo quem? As camadas mais favorecidas da população. Tem que cuidar do transporte privado, do bom fluxo das ruas? Óbvio, né? Naturalmente. Mas você não pode fazer isso em detrimento da população mais humilde, que nem tem carro. Né? Nem tem carro. Entendeu? Não, ainda tem uma linha de raciocínio, dizendo que outro dia eu ouvi um raciocínio que foi o seguinte: não, aumenta-se o espaço para o transporte privado, porque dando mais fluxo, você diminui o gasto com combustível. Cara, olha, é importante. Eu não vou dizer aqui, então, como eu disse, não é que não é que as obras não sejam importantes, não é que adotar soluções para melhorar o fluxo não seja importante. É importante, mas você sempre parte do mais simples para o mais complexo. Antes de adotar a solução mais complexa, viadutos elevados, túneis, rotatórias, mergulhos, você vai para a situação mais simples, né? Tentando controlar fluxo com sentido de mão única, tentando controlar o fluxo com semáforo, né? Tentando controlar o fluxo com outras medidas mais baratas e também eficientes. Aí chega uma hora que esgota. Aí você vai partindo para o mais complexo. Você não vai mais para o mais complexo de uma vez, porque gasta mais. Né? E nesse caso mais simples, como você disse, é investir no transporte coletivo. Né? Exatamente. É simples assim. No que se refere, ainda com a agenda em Rio Branco, à produção agrícola, essa ideia de produzir para empregar é um dos, sinceramente... A ideia é boa, né? Se fosse colocada em prática verdadeiramente, mas ela só serviu de slogan, de engodo. Né? Não tem nenhum estímulo de produção, não tem nenhum programa da prefeitura que tenha representado aumento da produção e, via de consequência, aumento da geração de emprego. Não tem. Um dos lugares que o Bocalão é mais desgastado é na região da Transacriana. Você vai ali, e digo isso com tranquilidade, porque quando apresentava o programa na rádio, a comunidade da Transacriana participava muito, com reivindicações
E olha que a Transactena toda votou no prefeito. Não é? E a política pública do município na área agrícola não tem dado respostas satisfatórias. Não funciona, cara. Os ramais estão aí, era o mínimo que as pessoas pedem, é o mínimo. É aquela patrulha mecanizada ali em estado de sobreaviso para cuidar daqueles pontos críticos no período de chuva, né? Tem uma baixada ali, fez um atoleiro, tem uma ponte que desabou, que partiu, né? Tem um ponto de galeria que arrebentou no inverno, você tem ali a patrulha mecanizada para ir lá, né? Fazendo aquele trabalho paliativo. Isso quando não dá para fazer o investimento no ramal, que é aquele investimento de pissarramento, né? Que dura mais 2, 3 anos até uma manutenção seguinte. Quando não, você pelo menos dá o serviço paliativo no período de inverno para garantir a trafegabilidade, para garantir o direito de vida das pessoas, não só de escoar a produção, mas também de, poxa, vir para a cidade, ir no médico, né, ir numa consulta. É o direito de vida das pessoas, né? E isso sequer está sendo assegurado, cara. As pessoas estão largadas lá, a Deus dará. E não é só na zona rural, não, até nos bairros. Tem bairro, Itan, que não entra uma ambulância do SAMU. Não, o carro da reportagem da TV Gazeta ficou atolado. Não entra um carro de polícia para fazer uma ronda. Como é que pode uma coisa dessa, meu amigo? Não estamos pedindo que Rio Branco se transforme em Paris, não. Né? É o básico, cara. É garantir a trafegabilidade, é garantir ali o mínimo de condições para as pessoas irem e virem para os seus trabalhos, com a consulta médica, para levar o filho e a filha para a escola, né? E esse direito básico é o direito de ir e vir, a liberdade de ir e vir não está sendo assegurada para as pessoas, nem na cidade, nem na zona rural. Zen, eu vou querer dar uma ampliada, aproveitando que esse restinho de programa que ainda nós temos aqui, queria dar uma ampliada na nossa conversa, aproveitando que você tem condições de falar sobre o governo federal, o governo do presidente Lula. Eu vou falar aqui uma impressão, pode ser uma impressão falsa, você me diga. Em relação à integração com o Peru via Pucallpa, se depender da vontade do presidente Lula, ele não tem dúvidas. É uma impressão que eu tenho. Ele é a favor, ele é, digamos, um presidente estradeiro. Uhum. Ele assinaria embaixo e liberaria no que fosse de autoridade dele, respeitando a lei. Você tem essa impressão também? Você tem essa impressão de que entre obedecer à retórica de que o desenvolvimento de uma determinada região está associado a ter ou não ter estrada, o presidente Lula apoia essa ideia de que a estrada traz o desenvolvimento? Então, esse debate da estrada de Pucallpa, ele tem que ser posicionado no lugar correto, porque o pessoal que defende, aí fica dizendo que não acontece porque o governo é contra, porque a ministra Marina é contra, porque tem o IBAMA, o ICMBio, o meio ambiente, etc. O debate não é esse, é o mesmo debate da estrada lá de Porto Walter. O pessoal que está na prefeitura agora lá está dizendo que a estrada não sai porque o governo federal, a ministra Marina, está empacando. E não é. A gente foi investigar, sabe o que é? A estrada não é federal, é uma estrada estadual, então a responsabilidade sobre ela é do DERACRE e da prefeitura. Né? E os caras não fizeram o documento, que é o plano de mitigação do impacto na área indígena, porque a estrada passa dentro da área indígena. Não é que não vai fazer, é que não pode fazer de qualquer jeito. Não é que não vai fazer porque passa na terra indígena. É que, como passa na terra indígena, eu tenho que dizer quais são as medidas que eu vou adotar para que esse impacto lá na comunidade indígena seja minimizado. Porque o impacto vai acontecer de qualquer forma. Então, o debate da estrada de Pucallpa é a mesma coisa. Não é fazer ou não fazer, é como fazer. O pessoal quer fazer de qualquer jeito. Aí, quando pega a legislação que tem que cumprir, tem que fazer o estudo de impacto ambiental, o relatório de impacto ambiental e o plano de mitigação desse impacto, ou seja, que medidas que você vai adotar para que os impactos negativos da estrada sejam minimizados. Aí não quer fazer. Aí como esbarra nisso aí, porque é um negócio complexo, mas também não é bicho de 7 cabeças, né? Tem gente especializada aí que sabe fazer isso muito bem. Contrate. Pega a prefeitura lá de Porto Walter e o DERAC, contratem a consultoria para fazer o plano de mitigação e protocola esse plano feito lá no IBAMA que vai ser liberada a estrada. A mesma coisa para o Pucallpa, né? Quer fazer a estrada? Faz, mas faz direito. Faz bonitinho. Estamos preparados para essa integração, Zen? Cara, já tem uma integração com o Peru. Na verdade, o debate tem que ser esse também, né? Precisa de outro estado? Se disser que se a resposta for sim, precisa,
Então vamos fazer bonitinho, vamos fazer como manda o figurino, respeitando a legislação ambiental, respeitando as exigências da lei, e faça-se a estrada. Agora, se disser também, poxa, vou ligar lá para o Calpa, mas eu já não tenho uma ligação aqui, será que essa ligação aqui não é mais próxima, já não resolve? Posso te lembrar da BR-317, entendeu? Posso te lembrar uma linha de argumentação dos empresários? Claro. Eles falam o seguinte, que, digamos assim, a ladeira dos Andes, lá por Pucallpa, é uma ladeira mais baixa, comparada à Brasileia e Taciolândia aqui, digamos que para chegar no Peru, certo, com os caminhões grandões, aqueles truncados, né, com aqueles bitrens, né? Por aqui não dá, pelo Alto Acre. Lá por Pucallpa dá. E, lembrando, Pucallpa chega mais próximo. Então vamos colocar um outro argumento. Ao Se porto. o grande argumento é esse, o peso do transporte, nós sabemos que um grande problema das estradas na Amazônia é o solo, e, portanto, um solo mais argiloso, mais movediço, que limita o peso das carretas, dos bitrens. Não seria melhor, então, já que a questão é carga, transporte de carga, não seria melhor uma ferrovia? Que o impacto ambiental é menor, que é mais barato para transportar carga, que transporta um volume de carga muito maior, com peso mais bem distribuído pelos vagões, diferente dos bitrens, das carretas. Tu tá entendendo, então? Entendi. Então o debate tem que ser feito é esse, um debate sério, não é o debate maniqueísta de dizer, olha, não sai porque os ambientalistas são contra, o governo federal é contra, esse pessoal do PT que é ambientalista que é contra. Não, meu amigo. Se nós fôssemos contra, a BR-317 que liga o Brasil ao Peru, que vai de Assis Brasil ao Maldonado, foi nos nossos governos que saiu. O governo do Jorge Viana. Governo do Jorge Viana. Né? As 35 pontes da BR-364 foram no governo do Binho. A ligação completa de asfalto da BR-364 foi no governo do Tião. Então como é que nós somos contra o Estado? Nós não somos contra o Estado, nós somos a favor. Mas nós não somos a favor é que faça na tora, de qualquer jeito. Pegando os caminhões, abrindo tudo, matando os índios que tiver pelo meio, desapropriando os ribeirinhos, colocando o pessoal, expulsando o pessoal das suas terras para vir para a cidade, para as periferias. Não, meu irmão, nós não queremos isso não. Tem gente pelo meio, tem comunidade indígena, extrativista, população tradicional, ribeirinho, colono. Então vamos ver como é que faz para essa estrada aqui, ao invés de ajudar, vai estragar a vida das pessoas, entendeu? É isso, então. É o debate sério, debate correto, debate responsável. Né? Se esses caras topassem um debate responsável, aí, meu irmão, não tem para ninguém não. Tá? Agora, o pessoal quer fazer fake news, quer colocar o povo contra nós. Aí, meu irmão, esse tipo de debate aí eu não aceito não. Bom, Daniel Zen, presidente do Diretório Estadual do Acre, do Partido dos Trabalhadores, né? É o nosso entrevistado aqui hoje no programa Giral. Eu queria só finalizar aqui, a nossa conversa já são quase 11 horas, hein? Eu sei que sua agenda está apertada também. Ah, imagina. Bom, outubro se aproxima, Marcos Alexandre, à exceção da pesquisa Real Time Big Data, todas as outras ele vinha liderando, e agora a Real Time Big Data apontou uma ultrapassagem de Bocalhau, embora esteja dentro da margem de erro. Se você pudesse apontar a lanterna para o debate, para o eleitor, o que nós poderíamos priorizar em avaliar candidato? O que você acha que está pegando? Você acha que o pau vai torar mesmo? Vai ter compra de voto? Vai ser sempre o mais do mesmo? O que a gente poderia, como eleitor, observar com mais cuidados, hein? O eleitor, às vezes, o eleitor é sábio. Às vezes existem ondas que o eleitor se deixa levar por elas. É como o surfista, né? Que às vezes escolhe a onda para surfar melhor e às vezes ele acaba se deixando levar por ela, né? Ou vamos fazer uma analogia melhor, é o surfista e o velejador, né? O surfista vai escolhendo ali a onda e o velejador às vezes vai tentando pegar o vento que soprar, né? Então muitas vezes o eleitor tem esse comportamento assim, às vezes ele deixa o vento que está soprando levar ele e às vezes não, ele age mais como um surfista que fica escolhendo. Enquanto não vier onda boa, ele não levanta na prancha, ele fica sentadinho ali esperando, né? E o que determina esse comportamento? Né? Muitas coisas, uma série de fatores. Eu acho que nessa eleição, e não quer dizer que é igual a outras do passado e nem que vai ser igual a outras do futuro, mas nessa eleição municipal, o que está em xeque é a análise de dois candidatos que já foram prefeitos. Um que está sendo prefeito agora, o atual prefeito, e outro que já foi. Então o que as pessoas vão analisar? Vão comparar quem entregou mais, quem cumpriu mais seu plano de governo,
Quem tem mais competência técnica, quem tem mais habilidade, quem tem mais capacidade de executar as coisas? Esse é um debate. E tem um outro ponto que, como a gente começou o debate aqui falando dessa questão ideológica, se tem ou não tem, maior ou menor influência, e as alianças, né, como que isso, poxa, como é que tem partidos que são distintos nessa questão e que acabam estando aliados? Porque, na verdade, hoje nós temos dois campos. Um campo democrático e um campo autoritário. Um campo que está topando passar, colocar diferenças de lado, diferenças históricas e rivalidades históricas de lado, como o Partido dos Trabalhadores e o MDB, por exemplo. E um campo que acha que tem que dar porrada no gari porque o gari estava protestando porque estava com 3 meses de salário atrasado. Esses caras aqui que acham que são professor de Deus, que acham que sabe tudo, que acham que tem resposta para tudo, que não quer debater as soluções para a cidade com o povo, que não quer fazer orçamento participativo, que não quer discutir as questões numa plenária, não quer chamar uma assembleia no bairro, sabe? Porque acha que já chega com tudo pronto e as pessoas têm que só que aceitar. Não pode nem contestar, não pode nem criticar, porque senão é contra. Não é assim, meu irmão. Democracia não é assim. Essa turma aqui, ali, rivais e adversários históricos, por exemplo, como o nosso Partido dos Trabalhadores e o MDB, nós estamos olhando um para o outro e dizendo, meu amigo, nós temos diferenças. E essas diferenças não desapareceram, mas nós estamos topando superar essas diferenças em benefício da democracia. Então, acho que são essas duas coisas, sabe? Essa dualidade aí entre um campo mais autoritário e um campo democrático, eu espero que as pessoas consigam reconhecer isso. E quem foi o gestor mais eficiente nesses últimos anos? O atual ou o ex? Eu fico com o ex. Perfeito. Com essa reflexão, nós encerramos essa primeira parte do programa Giral, agradecendo a participação do Zen. Zen, muito obrigado pela sua vinda aqui, foi um prazer, sempre bom. Eu te agradeço, tá? Claro que ainda tinha muitos temas para se tocar aqui, mas até outubro tem muito chão pela frente. A coisa vai aquecer, certamente de agora em diante, acho que a temperatura vai cada vez aumentar mais e vamos ver se o Giral consegue, digamos, refletir esse aumento de temperatura. Vamos para o intervalo e já voltamos com o programa Giral.